Graças e a paz, Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Amém? Que bom podermos estar juntos, iniciando o enfoque teológico e tratando desse tema maravilhoso, que é a respeito de Cristo, um pouco sobre a cristologia. E diante disso, eu fiquei imaginando como tratar dessa perspectiva histórica da cristologia, como falar de cristologia numa perspectiva histórica, o desenvolvimento da doutrina, de modo que não pareça uma aula de história da igreja e, ao mesmo tempo, também seja fiel à ideia proposta, que é trazer a perspectiva do desenvolvimento doutrinário da cristologia. Então, escolhemos um tipo de abordagem no qual nós não iremos ficar citando muito da história do desenvolvimento da cristologia, da doutrina de Cristo. Então, nós iremos tentar abordar numa perspectiva mais dinâmica e é claro que fica dúvida, né? Ficando dúvida não tem problema, você pode em qualquer momento, pode me abordar, pode fazer alguma pergunta, em qualquer ocasião, certo? Ou até mesmo por telefone mandar alguma mensagem à disposição, ok? Mas eu nunca me sinto confortável em começar sem a leitura do texto bíblico, mesmo se o texto for teológico, simplesmente uma exposição, vamos dizer, de uma teologia histórica, eu jamais me sentiria confortável sem iniciar pelo texto bíblico. Então vamos ler Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16, versículos 13 ao versículo 15. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 15. É uma leitura introdutória. Nós não iremos necessariamente destrechar um texto, não iremos fazer isso, mas nós vamos partir do texto, ter, vamos dizer assim, uma linha de raciocínio aí. Mateus capítulo 16, versículo 13, nos diz o seguinte: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Eu disse que ia ler até o versículo 15, né? Lemos até o 16. Gostaria de orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade de tratar sobre esse tema maravilhoso. Pai bendito, eu te louvo, eu te agradeço por nessa noite podermos, Pai, refletir de uma forma muito específica sobre a doutrina de Cristo, sua construção histórica, alguns debates que houve na história da igreja. Senhor Deus, a tua igreja sempre precisa revisitar os acontecimentos passados, as experiências vivenciadas, para saber como ela chegou a estar, como se encontra no presente. Então, que essa noite possa servir, Senhor, para que tenhamos uma leitura crítica da história da igreja e que nós possamos ter mais comprometimento, Senhor, com a tua verdade revelada e que a aceitamos em sua pureza, sem mistura com falsas doutrinas, que tu nos preserve
dos falsos ensinos, de heresias, Pai amado. Então, nessa noite eu te rogo, agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, que tu possa, apesar das minhas falhas e limitações, estar fazendo com que esse seja um momento proveitoso para todos nós, Senhor. É o que eu te louvo, eu te peço e te louvo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus queridos e minhas queridas, a pergunta de Jesus sobre o que diziam as pessoas sobre ele, é claro que não significa que Jesus não soubesse os comentários que havia. Não significa que ele não tinha conhecimento de como as pessoas estavam considerando a aparição daquele jovem rabi. Não é essa a perspectiva da pergunta. A pergunta é mais numa perspectiva de buscar ali alicerçar a fé dos discípulos, de sedimentar a fé deles, de fazê-los refletir sobre o que as pessoas estão pensando acerca dele. João Calvino, já começando logo com João Calvino, ele vai dizer o seguinte: era como se Jesus estivesse fazendo a seguinte colocação: agora que vestido de carne eu habito a terra como os outros homens, qual é a opinião que me é respeitada? Diante dessa pergunta, todas as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho são conclamadas a uma resposta. Obviamente terão de dar uma resposta. Quem é Jesus para essa pessoa? O que essa pessoa pensa a respeito de Jesus Cristo? Mas nesse momento nós queremos nos ater a algumas afirmações, ou mesmo negações, que ficaram muito conhecidas na história da igreja, por parte de teólogos, por parte de pensamentos teológicos, de ideias teológicas, e que, claro, evidentemente, que isso alcançava as pessoas, e as pessoas passavam a acreditar naquele contexto, naquele recorte histórico, daquela forma como alguém estava ensinando, como alguém estava pregando acerca de Cristo. Então nós vamos ver um pouco disso, a história da cristologia, nessa ótica das considerações feitas a respeito de Jesus. Então, a primeira dessas considerações que queremos estar abordando é que alguns disseram que Jesus não era verdadeiramente Deus. Estamos aí no século II. Perceba, irmãos, que inicialmente, no começo da igreja, lá pelo final do século I, na era apostólica, a igreja não estava tão preocupada em formalizar uma doutrina de Cristo. Elas tinham outras prioridades. Ela estava vivendo um contexto de perseguição. Ela tinha uma urgência prática com relação às outras questões. Então não havia uma preocupação de fazer uma formalização teológica, de ter definições teológicas acerca de algumas doutrinas. Então não houve uma preocupação de formalizar uma doutrina logo no início ali, na era dos apóstolos, no primeiro século da igreja. Porém, desde aquele momento, começou já a haver alguns problemas. No segundo século, houve um grupo de pessoas que já trouxe uma controvérsia, já trouxe uma ideia herética a respeito de Jesus. E desde já, perceba que, se hoje nós temos uma doutrina da nos encontrarmos como nos encontramos no que diz respeito às doutrinas bíblicas de modo geral. Mas a primeira controvérsia que nós queremos trazer aqui é a respeito dos ebionitas. Quem eram esses ebionitas?
eles eram literalmente os herdeiros daquela controvérsia que houve lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aqueles problemas que houve entre judeus e gentios, e que foi necessário haver o primeiro exigir deles alguma acomodação aos costumes judaicos, como eles estavam acostumados. Então houve toda aquela problemática, a igreja se reuniu e tomou algumas decisões. Então os cristãos judeus, que estavam tão preocupados com o monoteísmo, que tinha uma grande resistência em pensar a respeito da doutrina da Trindade, em pensar a respeito de ter qualquer pensamento que lhe desse uma condição de fugir o mínimo que seja de um pensamento fixo monoteísta, eles eram muito cautelosos, tinham muito cuidado com relação a isso. Um cuidado tão exagerado que os levou a um excesso herético. E este excesso é justamente eles não reconhecerem a divindade de Cristo. Então veja que isso é muito sério, isso é muito grave, porque eles afirmavam que Jesus, aquele que caminhou ali entre os discípulos, caminhou aqui neste mundo, na verdade ele era um simples homem. Ele não passava de um ser humano que o Espírito Santo desceu sobre ele naquele momento em que ele foi batizado, em que João Batista o batizou. O Espírito Santo desceu sobre ele, capacitando-o para ser Messias, ali, naquele exato momento. Esses ebionitas, a sua doutrina, ela é muito citada entre os séculos II ao século IV, na chamada literatura patrística. O que é isso? A literatura são os escritos teológicos dos primeiros grandes doutores, vamos dizer assim, dos primeiros grandes eruditos da história da igreja, e que há muitos e muitos livros escritos por essas pessoas. Alguns desses eu vou estar citando mais adiante. Então, o que se sabe, por exemplo, é que eles tinham o Evangelho de Mateus, os ebionitas, eles tinham o Evangelho de Mateus, sendo que esse Evangelho de Mateus era incompleto, e havia algumas falsificações. O texto que ele tinha não era exatamente como nós temos, havia alguns acréscimos, vamos dizer assim, havia ausência de alguns textos desse Evangelho, e eles não chamavam de Evangelho de Mateus, eles chamavam de Evangelho dos Hebreus, né? E também eles tinham um outro livro, o Evangelho dos 12 Apóstolos. Nós não temos esse livro, evidentemente, porque era um dos muitos livros escritos naquele período, que não foram inspirados. Por isso nós não temos ele, nem outros livros que traziam, inclusive, algumas doutrinas bem controversas, né? Então os ebionitas trouxe essa primeira afirmação histórica aí sobre Jesus, dizendo que ele era meramente um homem, ele não era Deus, ele apenas foi capacitado para ser Messias. Depois deles, tem os chamados alogianos, e que eles entendiam a doutrina do Logos. Quando eu disser Logos, você pense em Cristo Jesus, você pense no Senhor Jesus antes da encarnação, e ele não deixa de ser Logos após a encarnação. Você não associa, vamos dizer assim, com o Jesus de Nazaré, nascido ali, né, entre os judeus. Mas o Logos divino, a segunda pessoa da triunidade. Então eles entendiam que a doutrina do Logos não se coadunava com o Novo Testamento. Eles não conseguiam ter essa compreensão, essa aceitação com a doutrina do Logos com o Novo Testamento. Então é evidente que eles rejeitavam, por exemplo, os escritos de João. O apóstolo João, ele vai trazer bastante
ensinamentos sobre a pessoa de Cristo, sobre a encarnação. Então, eles não aceitavam os escritos de João. Para eles, Jesus era apenas um homem. Ele era um homem. Embora ele tenha nascido de uma forma miraculosa, tenha nascido de uma virgem, mas ele era mero homem. Além de ensinar que ele era apenas um mero homem, também pessoas chegaram a afirmar verdadeiramente humano. E aqui tem um grupo de pessoas que, de vez em quando, eu cito, né, em algumas mensagens, em alguns textos bíblicos, os gnósticos, aqueles camaradinhas, os gnósticos. A origem filosófica do gnosticismo, de uma forma bem simplificada, eu sempre faço questão de afirmar que é de uma forma simplificada, porque é muito extensa a doutrina gnóstica, é muito cheia de detalhes filosóficos, mas ela retrocede mesmo até o pensamento de Platão, o filósofo grego, a filosofia grega, que tinha ali uns pensamentos sobre uma realidade por trás dessa realidade que nós enxergamos, que ele chamava de o mundo das ideias, e que ele dizia que esse mundo é que era real, que isso aqui é uma mera imagem daquilo que é real e que nós não vemos, que nós não percebemos, e o que nós vemos é uma mera imitação, e ele chamava isso de mundo das ideias. Tá? Então, já tem suas origens ali na filosofia grega. Então, de uma forma bem grosseira, né, vamos dizer, que o ensino deles considerava que a matéria é algo mau e o espírito é algo bom. Se a matéria é má, então como vai admitir que o Logos divino, a segunda pessoa da Trindade, de fato se materializasse, de fato se constituísse carne, de fato fosse ser humano? Então, no entendimento deles, isso seria como uma contaminação, né? Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, enfrentou de forma direta, bastante radical, a doutrina gnóstica. Dentro dessa doutrina deles, eles formularam a ideia do demiurgo. E o que é isso? Para eles, o demiurgo era um ser constituído por espírito e por matéria. Então, ele era espírito, tinha espírito o suficiente para que ele pudesse ter um poder criador, para que ele fosse o criador. E ele tinha matéria o suficiente para que ele pudesse criar um mundo material, não apenas um mundo espiritual. Então, quem era esse demiurgo? Eles identificavam o demiurgo, então, é o Yahvé, é o Javé do Antigo Testamento. E eles tinham literalmente um repúdio pela revelação de Deus no Antigo Testamento. Eles não aceitavam o Antigo Testamento. Eles não aceitavam esse demiurgo, este ser criador que criou a matéria. Tá? Então, não aceitavam o Antigo Testamento. Então, consequentemente, não aceitavam o Deus revelado no Antigo Testamento, a revelação de Deus no Antigo Testamento. Então, também criaram a doutrina conhecida como docetismo, né? Ou
dokel, que tem a ideia de aparecer. A palavra dokel, aliás, significa literalmente isso, né? Aparecer. Então, o que significa para eles, então, isso? Que Cristo, o Logos divino, Cristo desceu sobre Jesus no momento do batismo, assim como diziam aqueles que queriam refutar a divindade de Cristo. Então, para refutar a humanidade de Cristo, eles diziam, não, olha, o Cristo divino desceu sobre o homem Jesus no momento do batismo. Mas ele não morreu na cruz, ele não foi até a cruz, ele deixou o homem de Jesus antes do homem Jesus ir para a cruz. Tá? Essa era a doutrina dos docetistas. Então eles entendiam, alguns deles entendiam, não todos, que na verdade o corpo humano de Jesus não era matéria real. Era um corpo fantasmagórico, era alguma coisa parecida com um fantasma, não era matéria como somos nós. Né? Então tinham essa ideia. E entendiam que Cristo, ele era de fato, o Logos divino, era de fato consubstancial com o Pai, ou seja, da mesma substância do Pai. Havia, entretanto, outros que afirmavam que Jesus era apenas uma forma do Pai se manifestar. Ou seja, na verdade, eles acabavam dizendo, olha, esse negócio de triunidade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não dá para aceitar, não. Deus é um e ele se manifesta de diversas formas. Em um momento ele se manifesta como Pai, em outro momento ele se manifesta como Filho, em outro momento ele se manifesta como Espírito Santo. Isso é chamado modalistas dinâmicos. Eles eram, nessa perspectiva, modalistas. E essa doutrina permanece até hoje. E pasmem, permanece dentro de contexto que se diz evangélico. Recentemente eu criei a curiosidade de fazer uma pesquisa. Não foi bem uma pesquisa, né? Só entrei no site para ler algumas informações. Mas de um boato que eu ouvia falar, que eu ouvia as pessoas falarem, e eu vou conferir esse negócio. Que um grupo que a gente gosta muito, né? Que a gente canta a música deles, que são músicas bonitas. Eu não entendo de música, mas parece que sejam bem feitas, pelo menos são empolgantes. Em alguns momentos as letras deixam um pouquinho a falhar, umas coisas meia sem nexo, mas são músicas tão empolgantes, o grupo Voz da Verdade. Né? Quem não, já cantou alguma música deles? Aí eu vou conferir esse negócio que o povo dizia, há muito tempo se dizia sobre eles. Quando eu fui lá na confissão de fé da igreja Voz da Verdade, que se trata de uma igreja, aí eu percebi, rapaz, eles são modalistas dinâmicos. Está literalmente lá, eles dizendo que, na verdade, Deus se manifesta como Pai, se manifesta como Filho e se manifesta como Espírito Santo. Ele não é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito diferente da doutrina que nós cremos, que nós acreditamos. Então, precisamos repensar alguns posicionamentos de como consideramos alguns contextos nos nossos dias, né? Então, para essas pessoas, a missão de Jesus, para os gnósticos, a missão de Jesus era ensinar uma gnose. Daí veio o nome deles, né, de gnóstico, porque gnose significa conhecimento. Ensinavam um conhecimento especial que ajudaria eles, a partir do momento que eles passavam a conhecer, a ter acesso a esse conhecimento secreto, que apenas um grupo privilegiados conseguiam ter acesso. Então, a partir do momento que se tinha esse conhecimento, eles poderiam ter a condição de salvar a si mesmos. Né? Eles poderiam se salvar por meio desse processo intelectual, desse crescimento no conhecimento do divino. Então, diante disso, a gente pode perceber que tal doutrina, se não aceita que Jesus veio em carne, se não aceita que Jesus tinha matéria, era corpo realmente, era de fato um ser humano, então não vai aceitar também muitas outras doutrinas bíblicas. Não vai aceitar, por exemplo, a doutrina da ressurreição do corpo, consequentemente. Tá? Marcião ou Marcion, vou chamá-lo de Marcião, muitos livros colocam o nome dessa forma,
foi um dos grandes defensores dessa heresia, né? E ele teve a ousadia de fazer o seu cânon da Bíblia. Ou seja, de ele decidir quais livros têm que ser aceitos como sagrados e quais livros têm que ser rejeitados. Então, ele mesmo fez a sua escolha e disse, esses aqui são sagrados, esses aqui são inspirados, esses não são, né? Então, ele fez o seu próprio cânon e, graças a Deus, ele foi expulso da igreja, né? Mas mesmo expulso, ele fundou a sua própria igreja e, claro, continuou ensinando, né, as suas heresias. Mas sempre que se levanta as heresias, Deus, em sua graça e em sua providência, levantam aqueles para combater as heresias. E uma dessas pessoas foi Irineu, né? Outro foi Tertuliano, outro foi Hipólito. Eu disse que citar os pais da igreja, são esses escritores dos primeiros séculos, tá? São chamados, ficaram conhecidos como pais da igreja. Então, Irineu, ele escreveu um livro muito importante na luta contra essas heresias, contra a heresia do gnosticismo, que foi o livro Contra as Heresias. O livro já era bem direto desde o título, Contra as Heresias, o título do livro. Tertuliano, Hipólito, foram outros que empreenderam ali uma luta contra a heresia gnóstica. Há duas curiosidades históricas que eu gostaria de fazer menção. Primeiro é que esses gnósticos, eles eram bastante ascéticos na sua vida cotidiana. Ou seja, eles viviam alguns regramentos bem rígidos no seu dia a dia. Algumas regras que impunham sobre si com relação à convivência social, com relação a alguns comportamentos que os levava a se isolar um tanto da comunidade, um tanto das pessoas. E isso foi justamente uma das bases práticas, vamos dizer assim, para futuramente, ali na Idade Média, surgir o chamado monasticismo, aquele movimento de pessoas que se isolavam do contexto do mundo para viver uma espiritualidade em reclusão, né? Uma espiritualidade não bíblica, na verdade. Segunda curiosidade é que na luta contra a heresia gnóstica houve uma importância na figura do bispo de Roma. O bispo de Roma, ele meio que se tornou uma figura centralizadora e unificadora na luta contra a heresia. O que, evidentemente, teve um desdobramento histórico depois de ele começar a ser visto e reverenciado e respeitado acima dos demais bispos de outras grandes cidades, tá? E a gente sabe como é que isso acaba depois que a igreja se torna uma religião autorizada e depois oficial do Império Romano, com o surgimento mais enfático do chamado papado. Mas diante disso, meus irmãos, é claro que nós sabemos muito bem que tratam-se de heresias e que nós não vamos aceitar jamais tais doutrinas, mas só para relembrarmos alguns textos que solidificam o nosso posicionamento contra essas heresias. Nós temos Colossenses capítulo 2, versículo 9, que diz: pois nele habita em corpo humano toda a plenitude de Deus. Então, diante desse texto não há nenhuma dúvida. É o texto bíblico dizendo Jesus Cristo é Deus. Se toda a plenitude de Deus habita nele, ele é Deus. O texto bíblico não vai dizer isso de nenhum servo ou serva do Senhor, de nenhum ser humano pecador. Diz apenas acerca da pessoa de Jesus de Nazaré. Hebreus capítulo 2, versículo 17 também diz: convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. Ou seja, ele veio ao mundo, nasceu como ser humano, passou por um processo de evolução física como todo ser humano, vivenciou as dores como todo ser humano, era humano como todo ser humano. Uma diferença fundamental e importantíssima de não ter uma natureza pecaminosa, mas se entristecia, tinha necessidades físicas, se cansava, se irritava,
como acontece com todos os seres humanos. Ele era homem, tinha um corpo físico, né? Lembremos, né, como ele, até mesmo depois da ressurreição, ele diz, né, para o apóstolo: toca no meu corpo, veja se de fato não é carne, veja se de fato não sou eu, né? Então alguns afirmavam isso, afirmavam contra a divindade de Cristo, afirmavam contra a sua humanidade, e há aqueles que também chegaram a afirmar que ele era subordinado ao Pai, que ele não era da mesma substância do Pai. Então, isso ocorreu mais especificamente entre os líderes, os pais, os escritores da cidade de Alexandria, e entre alguns antignósticos, alguns que lutaram contra o gnosticismo, mas que, perceba, todos nós, e eles não eram isentos disso, todos nós, por mais zelo que nós tenhamos, sim, nós temos a iluminação do Espírito, temos a capacidade do Espírito, mas ao mesmo tempo nós somos falhos e podemos em algum momento cair em alguma falha doutrinária. Então, ainda que bem intencionados, aqueles que lutaram contra o gnosticismo, às vezes também cometeram alguns erros doutrinários, também caíram em algumas falhas, tá? Então, vamos dizer que foi uma heresia bem intencionada, em alguns momentos, né? Não foi uma heresia maquiavélica, não eram pessoas que estavam tentando enganar os outros, para se aproveitar dos outros, eram pessoas que estavam tentando acertar, mas erravam nessa tentativa de acertar, tá? Então, por exemplo, ao defender a divindade de Cristo, eles acabavam falando de Jesus como sendo subordinado ao Pai. Estava defendendo que Jesus era Deus, Jesus é Deus, mas falando da segunda pessoa da Trindade como sendo subordinado ao Pai. Foi o exemplo de Tertuliano, foi o exemplo de Orígenes, tá? E Orígenes, ele ensinava inclusive uma subordinação quanto à essência. Eu tentei pensar, porque essa questão de diferença de substância em teologia e a ciência é tão complicada, é uma enrolada, que às vezes até eu fico, meu Deus, como é que é isso aqui mesmo? Mas era como, vamos usar uma ilustração bem grosseira mesmo, viu? Não pega ao pé da letra não, é como se eles estivessem dizendo: Jesus não é do mesmo DNA que o Pai, é diferente, entendeu? Então, isso é uma ilustração bem grosseira, pelo amor de Deus, viu? Não vá por aí sair dizendo que o pastor Rivaldo está pregando sobre a aplicação de DNA a Jesus e ao Pai. A questão era, ele afirmava que havia uma subordinação, porque havia uma essência diferente. Aquilo que constituía Deus, aquilo que constituía o ser divino, que Deus não é matéria, Deus é espírito, era diferente do que constituía a pessoa de Cristo. Era, vamos dizer, um tipo de espírito diferente, de natureza espiritual diferente, tá? Então esse foi um erro, e que este erro acabou sendo ponto de partida para uma outra doutrina horrível, terrível, conhecida por arianismo, começando ali por Ário, que foi conhecida como arianismo, que ensinava o seguinte, e essa doutrina ainda também está presente nos dias de hoje. Tem um grupo muito grande, e que de vez em quando bate na porta de vocês, e que são arianistas, ou arianos, eu acho que arianos é o termo mais correto. Então ensinava que Jesus era a primeira das criaturas de Deus, era super-humana, mas não era Deus. E é claro que vai haver algumas diferenças doutrinárias em alguns grupos, e alguns vão querer dizer, não, Jesus é Deus, mas ainda assim é criatura de Deus, não existe eternamente. Os arianos diziam, olha, ele é a primeira criatura de Deus, ele não é Deus, mas ele é mais do que ser humano, tá? Então, é evidente que se trata de uma heresia terrível, e que o seu desdobramento hoje você vai ver por aí, por exemplo, dentro do contexto das testemunhas de Jeová. E se for pesquisar, vai encontrar mais lugares, viu? Porque que não falta é heresia por aí espalhada, tá? Contra
ário contra o arianismo se levantou um dos grandes lutadores pela sã doutrina, Atanásio, foi o grande opositor a Ário, e ele afirmava: Jesus Cristo é consubstancial com o Pai, é da mesma substância do Pai, não tem nenhuma diferença, por isso ele é coigual, por isso ele também tem que ser adorado, ele é eterno, ele é da mesma substância, é da mesma essência. E esse posicionamento, a igreja, ela assumiu oficialmente no chamado Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Para alguém não ficar perdido, concílio era a reunião de todos os líderes, todos os grandes líderes da igreja espalhados pelo mundo. Então eles se reuniam em determinadas épocas, em determinados períodos, para decidir oficialmente o que é que a igreja iria defender. O que é que a igreja, diante de uma controvérsia, diante de uma problemática doutrinária, qual seria o posicionamento oficial da igreja? Então veja, num período em que havia pessoas dizendo que Jesus era subordinado ao Pai, a igreja precisava se reunir e precisava decidir: nós vamos aceitar isso? Ou nós vamos rechaçar oficialmente isso e expulsar quem está crendo desta forma? Então a igreja se reuniu no chamado Concílio de Nicéia, em 325, e aceitou aquilo que Atanásio estava ensinando e recusou o que Ário estava ensinando. Tá? Então o Credo de Nicéia estabelece o seguinte, a respeito de Cristo: que ele é verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai. Então, deixou bem claro ali para todos a posição a ser assumida a partir de então. Tá? Então, claro que nós vamos ter textos bíblicos que defendem isto, os textos que eu já citei, Colossenses 2, versículo 9, Hebreus também 1, versículo 3, Hebreus 1, 3 diz que ele, que é o resplendor da glória e expressão exata de seu ser. O autor dos Hebreus vai dizer: Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Né? Então, Paulo também, ele diz diretamente que em Jesus, né, o texto já li, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, ele é consubstancial, ele é igual ao Pai. Não há na triunidade nenhum tipo de subordinação, nem de substância, nem de essência, nem de poder, nem de autoridade. As pessoas da triunidade são coiguais, coeternas. Tá? Então não há nenhum tipo de subordinação. Pois bem, enquanto essas pessoas afirmaram isto, houve esses problemas nos séculos III, século IV, depois outros estiveram afirmando, outros não tiveram uma grande dificuldade com relação às duas naturezas de Cristo. E na verdade, vamos ser sinceros, é aquela dificuldade que ela jamais pode ser explicada de uma forma lógica e logicamente aceitável. Né? Se me permite a inferência, tem até uma música, né, antiga, dos anos, acho que era dos anos 80, de uma banda famosa brasileira que dizia, até uma verdade, né? Eu quero saber apenas uma vez como é que Deus pode ser um e ao mesmo tempo três. Né? Então tem mistério, tem doutrinas que elas não se encaixam biblicamente. A doutrina da triunidade não se encaixa logicamente. A doutrina da triunidade, a doutrina da dupla natureza de Cristo. Como é que Deus, Cristo Jesus, é homem e é Deus ao mesmo tempo? Me explique isso de uma forma lógica. Né? Tem que ser aceito pela fé. Tem que ser aceito pela fé. Você pode explicar teologicamente, mas a pessoa não vai ser obrigada a aceitar logicamente. Ou ela vai crer, ou ela não vai crer. Entende? Então veja, resolveu-se a questão sobre a divindade de Cristo, resolveu-se a questão sobre a humanidade de Cristo, mas agora que se resolveu essa questão, entra uma outra. Ok, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, mas como assim? Como é que relacionam-se essas duas naturezas, humana
e divina ao mesmo tempo. Veja que já é um novo problema. Apolinário, ele viveu do ano 310 a 390 depois de Cristo, ele tentou, né, humildemente, trazer uma resposta para esse problema. Então, ele aceita Jesus Cristo como sendo, enquanto homem, como sendo constituído de corpo, alma e espírito, tá? Porque dentro da teologia tem a ideia de que o ser humano é corpo, alma e espírito, ou o ser humano é alma e espírito, ou é corpo e espírito, ou corpo e alma, espírito e alma significando a mesma coisa. Então, para Apolinário, Jesus Cristo tinha corpo, alma e espírito. E no seu entendimento, veja bem, o espírito, onde está a natureza, é no espírito onde está a natureza pecaminosa. Então, o que é que aconteceu, dizia Apolinário? Jesus, o espírito do homem Jesus, o espírito, vou ter que falar devagar para a gente não se perder. O espírito do homem, Jesus de Nazaré, foi substituído pelo Logos divino, né? Pelo Espírito divino. Então, a alma e corpo estavam subordinados ao Espírito divino do homem Jesus Cristo. Entende? Deu para entender? O que ele está dizendo é o seguinte, olha, Jesus, assim como nós, é corpo, alma e espírito. Mas a alma de Jesus Cristo, a mente de Jesus, o corpo de Jesus está sujeito, subordinado ao Logos divino, ao Deus eterno, Cristo, que sempre existiu e que encarnou, entendeu? E no lugar dele ter um espírito como nós temos, é o Espírito divino naquele corpo ali do homem Jesus Cristo. Não. É a segunda pessoa da Trindade. Entende? Nós não temos... É porque é complicado falar isso, já que eu não sou tricotomista, mas vamos supor que eu seja tricotomista. Aí nós temos corpo, alma e espírito. Vamos supor, eu tenho um espírito. É um espírito humano. Não é isso? Que foi criado em determinado momento por Deus. Com Jesus de Nazaré, então, para Apolinário, ele não tinha um espírito humano. O espírito era o espírito divino. Dá para entender agora? Que bom. Porque é complicadinho mesmo, né? E aí, queridos, o Concílio de Constantinopla... sim, mas tem um problema nessa posição, né? Tem um problema. O problema é que exalta de fato a divindade em Cristo, mas falta considerar um pouco mais a sua humanidade. Exalta a divindade, mas em detrimento da sua humanidade. Ele faltou pensar um pouco mais sobre a humanidade de Jesus Cristo, tá? E por isso, a posição dele não foi aceita pela igreja. Em 381, no Concílio de Constantinopla, a igreja condenou a posição de Apolinário, condenou essa ideia teológica que ele tinha. Tem outros dois camaradas, um com um nome bem interessante, Teodório de Mopsuestia, nome bonito, e o outro, Nestório. Eles foram por outra vertente, por outra linha de pensamento. Eles acentuavam mais a humanidade de Cristo do que a divindade de Jesus. Ele afirmava, ok, Jesus de fato é plenamente, completamente humano. A habitação divina nele, olha, a habitação divina é apenas moral. Jesus era um homem com uma grande moralidade. Jesus era um homem com muita comunhão com Deus. É um homem muito especial. Um homem que tinha uma grande intimidade com Deus. Deus habitava nele moralmente. Apenas isso. Assim como nós temos a habitação moral de Deus em nós, né? Então, é claro que esse posicionamento não poderia ser aceito.
Porque ele estava dizendo, Jesus é só homem, gente. Pare com isso. Ele estava dizendo na prática isso. Então a igreja não aceita esse posicionamento. E em 431, no concílio de Éfeso, condena a doutrina desses dois camaradas, né? Teodoro de Bopsuestia e Nestório. Há outro que merece atenção também, é um camarada chamado Eutico. Eutico afirmava que a natureza humana de Cristo, ela foi absorvida pela natureza divina, tá? Então, o que na prática acontecia é ele negar que existem duas naturezas. Qual é a doutrina bíblica e a doutrina aceita pela igreja hoje? Cristo tem a natureza humana e uma natureza divina. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiramente Deus. Às vezes até se utiliza uma linguagem matemática, né? Cristo é 100% homem e 100% Deus. Só que Eutico dizia, não. Na verdade, a natureza humana de Cristo, ela foi absorvida pela natureza divina. Ela não permanece a mesma. Não permanece do mesmo modo. Então, consequentemente, na prática, ele está negando que Jesus tenha duas naturezas. Tá? Então, você pode imaginar um desdobramento nisso aí, por exemplo, com relação à doutrina da expiação, né? E outras doutrinas, evidentemente. Então, o posicionamento dele também foi recusado, rechaçado, considerado como herético pelo Concílio de Calcedônia em 451. Então, esse momento histórico do Concílio de Calcedônia foi importantíssimo, porque a forma como nós cremos em Cristo hoje foi estabelecido ali, foi definido ali, no Concílio de Calcedônia. Não mudou, permanecendo crendo, como nossos irmãos ali se reuniram e formalizaram. É assim a doutrina bíblica, é assim que a igreja deve ensinar, é assim que os crentes devem crer, tá? E como é então que traz o Concílio de Calcedônia? Vai dizer que Cristo é completo em sua divindade e completo em sua humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, tendo duas naturezas, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Cristo é Deus, Cristo é homem, Cristo tem duas naturezas. Essas naturezas não se misturam, essas naturezas não se separam. Ah, mas isso não cabe na minha cabeça, isso é meio confuso, isso é meio ilógico, né? Isso é além da lógica humana. Que seja. Mas é isso que a palavra de Deus nos mostra a respeito de Jesus. Nos mostra Ele como Deus e nos mostra Ele como verdadeiramente homem. Então o Concílio de Calcedônia acertou plenamente com relação ao entendimento correto da doutrina de Cristo. O tempo passa, né? O tempo voa, chegamos na Idade Média, veja que já percorremos alguns séculos, e a gente chega na Idade Média, sendo que na Idade Média não há muita mudança com relação à doutrina de Cristo. Alguns afirmaram algumas sutilezas que a gente não precisa entrar nisso agora, nessas questões, porque não houve uma mudança de fato, não houve nenhuma mudança, tá? Chega o período da Reforma, né? Então, sendo que tanto a Igreja Católica Romana quanto a Reforma, igrejas da Reforma Protestante, elas permaneceram com o que estabeleceu-se lá no Concílio de Calcedônia. Aqui e ali poderia aparecer algumas pessoas que tinham uma voz um pouco diferente, que destonava daquilo que dizia no Concílio de Calcedônia, mas em geral ficou um ponto pacífico. A Igreja Católica e a Igreja Protestante tiveram muitas controvérsias, muitos problemas doutrinários com relação a muitas questões, mas com relação à pessoa de Cristo foi um ponto pacífico, né? Houve um probleminhas teológico no que diz respeito à pessoa de Cristo com relação ao momento da ceia, né? Se de fato ali a pessoa está comendo a carne de Cristo, bebendo o sangue de Cristo real, defendido pela Igreja Católica Romana, ou se é uma representação
apenas defendido pelas igrejas reformadas. Isso resumindo, né? Porque há algumas nuances entre as doutrinas reformadas. Tá? Então, no período da Reforma, vou fazer menção apenas a uma doutrina da igreja luterana, ao que os luteranos trouxeram. Tá? Tem um nome bem bonito e esquisito ao mesmo tempo, chamada pericoreses. Né? Pericoreses. O que significa isso, a doutrina de pericoreses? Não é uma pessoa não, é o nome da doutrina. Tá? O nome como ficou conhecido esse pensamento, pericoreses. Significa o quê? Que cada uma das naturezas permeia a outra, a natureza divina e a natureza humana de Jesus, cada uma permeia a outra, e que sua humanidade participa dos atributos da divindade. E nessa doutrina, então, os atributos de onipotência, onisciência e onipresença são comunicados à natureza humana de Jesus, quando da encarnação. Tá? Ou seja, ele está dizendo o seguinte: quando Jesus Cristo encarnou, quando veio a esse mundo, quando nasceu como homem, então aquele Jesus bebê ali, ele já era onisciente, já era onipresente, já era onipotente. Né? É problemática essa doutrina, é problemática essa ideia. Ela tem uma grande dificuldade em se harmonizar com o que revela a palavra de Deus acerca da pessoa de Jesus. Tá? Então, alguns teólogos luteranos, eles puseram de lado também os atributos divinos. Para eles, diziam, Jesus, na verdade, ele não usava sempre os atributos divinos, mas ele tinha. Ele era onipresente enquanto homem, ele era onipotente e onisciente. Ele ocasionalmente usava, ou ele mantinha em segredo, ficava algo secreto. Né? Bem, nem todos os luteranos aceitam isso hoje em dia, para ser justo com os luteranos. Tá? E aqui eu quero trazer, ipsiliterim, vou ler literalmente o que diz o Dr. Berkoff sobre isso. Posicionamento da doutrina reformada. Ele diz o seguinte: a teologia reformada também ensina uma comunicação de atributos, mas a concebe de maneira diferente da cristologia luterana. Crê que, depois da encarnação, as propriedades de ambas as naturezas podem ser atribuídas à pessoa única de Cristo. É diferente do que os luteranos tinham dito. Pode-se dizer que a pessoa de Cristo é onisciente, mas também que tem conhecimento limitado. Pode ser considerada onipresente, mas também limitada. Em qualquer tempo particular, há um único lugar. Ou seja, Jesus ele é limitado no sentido de que ele estava em um lugar, estava em um espaço físico, ele estava ali. Ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo. O que ele está dizendo é isso. Tá? Então ele cita, ele diz a chamada confissão helvética. Ele diz, daí lemos na segunda confissão helvética: reconhecemos, pois, que há no único e mesmo Jesus, nosso Senhor, duas naturezas, a natureza divina e a humana. E dizemos que estas são ligadas ou unidas de tal modo que não são absorvidas, confundidas ou misturadas, mas antes são unidas ou conjugadas numa pessoa, sendo que as propriedades de cada uma delas permanecem a salvo intactas, de modo que podemos cultuar a um Cristo, nosso Senhor, e não a dois. Portanto, não pensamos nem ensinamos que a natureza divina em Cristo sofreu, ou que Cristo, de acordo com a sua natureza humana, ainda está no mundo, e assim em todo lugar. É complicado? Eu vou colocar de uma forma simples, certo? Tentando não fugir da ideia aqui. Há uma linguagem presente, às vezes, eu já ouvi algumas pessoas falarem sobre alguns, até pregadores falando, né, enquanto pregavam, sobre alguns eventos, acontecimentos de Jesus, algumas ações de Jesus, e aí usava a seguinte expressão: Jesus enquanto homem fazia isso, aqui é Jesus enquanto Deus. Parece certo, mas não é. Por quê? Como se você estivesse separando. Uma hora Jesus é homem, outra hora Jesus é Deus.
né? Enquanto a doutrina que devemos aceitar é que Cristo é homem e Deus em todos os momentos. E as duas naturezas não se confundem, não se misturam. Então, não é Jesus enquanto homem simplesmente, é Jesus Cristo, pronto. Não tenta enfeitar com enquanto homem e enquanto Deus, não. Tá? É Jesus Cristo se cansando, é Jesus Cristo fazendo milagre, tá? É Jesus Cristo sentindo raiva dos mercadores da fé, é Jesus Cristo perdoando as pessoas, não é enquanto homem, é enquanto Deus. Não cria essa confusão para si e para os outros, não precisa, tá bom? Então, acaba sendo basicamente isso. Não há uma separação, como se houvesse dois Cristos, duas pessoas no mesmo corpo, é uma pessoa, ok? Pois bem, prosseguindo, ainda outros, vamos adiantando um pouco, chegando no século XIX, ainda houve alguns que quiseram continuar afirmando que Jesus é mero homem, assim como afirmaram aqueles lá dos primeiros séculos. Jesus é simplesmente homem, diziam esses. E esses aqui, viu, problemas. Século XIX, época do racionalismo, época em que começou a surgir a chamada crítica da Bíblia, e que alguns estudiosos passaram a ler a Bíblia de uma forma crítica textual, ou seja, vamos encarar a Bíblia e vamos tentar interpretar simplesmente como um texto a ser examinado, esquecer essa ideia de que é inspirado, de que é a palavra de Deus. Isso deu muita confusão, muitos problemas. Bem, esses teólogos desse século XIX, eles começaram a fazer o que se chamou de uma pesquisa, então, sobre o Jesus histórico, para diferenciar o Jesus histórico do Cristo da fé. Em outras palavras, há uma diferença, vamos colocar assim, estou tentando eliminar essa expressão coisa do meu vocabulário. Há uma diferença entre aquele Jesus de Nazaré, que viveu, caminhou entre os homens, e aquele que as pessoas creram como sendo Cristo, como sendo o Salvador. Tá? Então, para esses teólogos havia uma diferença. Em que sentido eles estavam querendo fazer essa afirmação? Eles diziam que os escritores do Novo Testamento escreveram sobre esse Jesus histórico. Mas o que aconteceu depois é que os teólogos, isso é o que eles diziam, os teólogos, a igreja, foram acrescentando fatos, acrescentando ideias, aquilo que o Jesus histórico fez e aquilo que o Jesus histórico falou. O Jesus histórico real esteve presente, andou entre os homens, realizou muitos feitos, falou muitas coisas, e os teólogos acrescentaram ideias para esses Jesus históricos. Trouxeram significados às palavras desse Jesus histórico. Entende? Vai se desdobrar o que estou querendo dizer aqui agora, quando eu vou citar um homem que tem um nome complicado de se pronunciar, e aí eu não sei que talvez não esteja pronunciando corretamente, tá? Um camarada que viveu no século XVIII ao século XIX, chamado Friedrich Schleiermacher. Já disse, não sei se estou pronunciando correto. O nome do cara é um palavrão, tem muitas letras, é grande. Friedrich Schleiermacher, ele dizia basicamente o seguinte, ele é conhecido como o pai da teologia moderna. E ele diz o seguinte, Berkhoff diz que ele considerava Cristo como uma nova criação, na qual a natureza humana é elevada ao nível da perfeição ideal. A singularidade da sua pessoa consiste no fato que ele possui um perfeito e vívido senso de união com o divino, e também realiza com plenitude o destino do homem em seu caráter de perfeição impecável. A sua suprema dignidade encontra a sua explicação numa presença especial de Deus nele, em sua consciência singular de Deus. Na prática, o que ele está dizendo? Jesus era puro, era. Jesus foi um grande exemplo? Foi.
Jesus pecou? Não. Jesus teve muita comunhão com Deus? Teve. Jesus era Deus? Não. Ele era um homem muito espiritual. Na prática, é isso que ele está dizendo. Acima de todos os seres humanos que vieram antes deles e que vieram depois. Na prática, é exatamente isso que Sheramah vai ensinar, certo? Certo entendendo o que ele ensina, errado o que ele ensinou. Outro camarada foi Hegel. Eu me lembro de uma época que eu li a Hegel. Hegel, ele viveu de 1770 a 1831. Então, este criou um sistema que ele passou a entender, a misturar a doutrina teológica com o panteísmo. Um sistema próximo do panteísmo. O que é o panteísmo? É aquela doutrina oriental que vai dizer o seguinte, basicamente, tudo é Deus e Deus é tudo. Não faz uma diferença entre o espiritual e o material. E diz que tudo, toda a existência, na verdade, está contida em Deus. Vamos dizer assim. Tudo é Deus. Deus não é algo separado, transcendente, né? E Hegel, ele vai numa perspectiva panteísta. Porque o que é que ele diz? Ele diz que o verbo se fez carne, a expressão, o verbo se fez carne, tem um significado de que Deus se encarnou na humanidade e que a encarnação expressa realmente a unidade de Deus e o homem. Em outras palavras, Deus se misturou com a sua criação, né? Então, ele acaba tendo uma ideia mais voltada aí para o panteísmo. Mas há outro, Albert Ritschl. Ritschl viveu de 1822 a 1889. Para ele, Jesus era mero homem, mas, em virtude de sua obra, do seu serviço, do seu caráter, do serviço que ele prestou, do exemplo que ele deu, tá? É possível então, seguindo o seu exemplo, buscando viver como ele viveu, seguindo o seu ensino, é possível então que nós possamos vivenciar a salvação como ele vivenciou. Então, para ele, a ideia, a sua teologia era bastante subjetivista. Ele rejeitava os conteúdos de milagres presentes nos evangelhos, a dizer, não, isso aí é mito. Isso aí foi um entendimento equivocado das pessoas. E trazia uma explicação diferente para os acontecimentos, dizendo que os milagres não eram reais, que os milagres não aconteceram. E houve muitos outros teólogos que foram nessa resenha, nessa onda, nesse caminho aí aberto por Ritschl. Então, rejeitava isto, rejeitava a pré-existência de Cristo. Então, Jesus não existiu desde a eternidade, ele nasceu ali, e ponto. Então, portanto, rejeitava a sua encarnação, rejeitava o nascimento virginal, rejeitava Cristo, né? Rejeitava Cristo. Então, para ele, o que importa é aquele Jesus histórico, o Jesus de Nazaré, o Jesus que caminhou entre os homens, tá? Então, apenas isso, apenas o seu exemplo. Então, para eles, então, Jesus era um homem que foi um grande exemplo, e meramente isso, tá? Veja, até aqui, do século XIX, até o iniciozinho do século XX, você vê uma cristologia sendo produzida ou sendo pensada a partir de uma perspectiva antropocêntrica. O jogo muda. Ao chegar no século XX, a gente encontra um teólogo que, na minha opinião, foi muito injustiçado depois, por conta da sua doutrina com relação à palavra de Deus. E muitas vezes injustiçado porque as pessoas também não entenderam muito o que ele estava querendo dizer. Embora eu não concorde com a doutrina dele, mas admito que ele foi muito importante para lutar contra as heresias liberais do racionalismo, para lutar contra heréticos como Ritschl, Hegel, Schleiermacher e tantos outros. Por quê? Karl Barth, ele foi justamente produzir uma doutrina, ele ensinou teologia, escreveu teologia
com um princípio totalmente teocêntrico, ou melhor dizendo, cristocêntrico. Então, tudo é referência a Cristo. Então, ao contrário daqueles que estavam falando que não existia milagre, ele vai dizer os milagres existiram e foi real. Tá? Ao contrário daqueles que diziam que Jesus era mero homem, ele dizia Jesus é Deus. Ok? Jesus é a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o homem, extremamente erudito, extremamente inteligente, escreveu mais do que eu já consegui ler na vida, eu acho, né? Então, e escreveu livros que ficaram muito famosos dentro da história da igreja, como a sua carta aos Romanos, como a sua a dogmática cristã. Então, Dr. Franklin Ferreira, um autor brasileiro, ele faz um comentário sobre Barth. Ele diz o seguinte: visto não ser possível qualquer contato com o divino e o humano, a não ser na encarnação, o resultado é que todas as questões do campo da dogmática são relacionadas com a cristologia. Dogmática, pastor, o que é isso? Que palavrão é esse? Dogmática é simplesmente as doutrinas, o conjunto, o compêndio das doutrinas. É uma expressão para falar de todas as doutrinas bíblicas dentro da teologia sistemática. Tá? Então ele diz, a relação entre Deus e o homem é o tema básico da teologia, foi demonstrada em Cristo de modo exemplar. Ele está dizendo que Barth conseguiu fazer isso. Tá? E agora eu vou fazer uma citação de Barth. Karl Barth, ele diz o seguinte: as afirmações de Barth são sempre belas demais, ele sabia escrever demais. As ideias dele são muito bem elaboradas. Eu posso discordar, mas não tem como a pessoa não se encantar ao ler algum livro dele. Ele escreveu, né? Melhor dizendo, a eterna palavra de Deus escolheu essência e existência humana, santificou-a e assumiu-a até fazer dela uma só realidade consigo mesmo, de maneira a tornar-se, enquanto verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a palavra da reconciliação dita ao homem por Deus. Né? Quando eu leio algo assim, de vontade de dizer, quem pode dar um glória? É lindo demais. E é pura verdade o que ele escreve aqui. Né? Chega a ser emocionante o que ele escreve. Porque, embora eu discorde dele em alguns pontos, ele foi central para dizer, Cristo é o centro da teologia, Cristo é a revelação de Deus. A gente tem que recusar tudo isso que foi dito por esses homens, tudo isso que foi escrito por eles, e temos que voltar à ortodoxia, né? Ou seja, a doutrina correta. E é por isso que os seus ensinamentos ele passou a ser conhecido posteriormente como a neo-ortodoxia, a nova ortodoxia, porque ele fez com que os ensinos de teologia nos seminários e, logicamente, do seminário para as igrejas, passou a centralizar a pessoa de Cristo, conforme revelado na palavra de Deus. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Tá? Então, irmãos e irmãs, eu vou concluir, e nessa conclusão eu quero fazer uma citação que eu achei bem interessante, uma citação de eu acho que era teóloga, fui pesquisar sobre ela, só encontrei a citação. J. Gresham Machen, no ano de 1923, diante de falsos ensinos em seu contexto sobre Cristo, que ela precisou enfrentar, ela fez uma afirmação bem interessante, bem assertiva. Ela disse mais ou menos o seguinte: qualquer visão de Cristo que o tem como menos que infinito, é infinitamente menor do que a visão real. Uma expressão dela, uma forma dela dizer, nós não podemos aceitar menos do que isso, menos do que Cristo sendo apresentado como Deus, reconhecido como Deus, como infinito. Né? Então, queridos e queridas, como a igreja de Cristo, a igreja que é coluna e baluarte da verdade, que são testemunhas, nós somos testemunhas do próprio Cristo, nós temos o dever de anunciar Cristo, de anunciar a sua palavra, de anunciá-lo como ele se revela
e sua palavra. E aí, trazendo o pensamento de Gretchen Machen, qualquer coisa menos que isso é infinitamente menos. Não pode ser aceito, não pode ser admitido, não pode ser tolerado e tem que ser combatido. Amém? Eu sei que alguns pontos podem ter sido difíceis de absorver no primeiro momento, mas estamos sempre abertos a conversar, certo? Diante de alguma dúvida que vier e você queira tirar. Deus abençoe.